Olá, bom dia! Está começando agora mais uma edição do programa Saúde em Foco, aqui pela UERN-TV, no canal 23.1 da TCM e também no YouTube da UERN-TV. Você, inclusive, que não assistiu os nossos programas anteriores, corre lá, youtube.com/UERN-TV, e lá você vai conferir todos os nossos programas, vai poder curtir, compartilhar aí com a família para disseminar mais informação. No programa de hoje nós vamos falar então sobre infertilidade. Muitas vezes o casal tenta e não consegue engravidar. E daí a necessidade de começar uma investigação para saber quais as causas e as possíveis, a possibilidade de haver algum problema de infertilidade, seja no homem, seja na mulher. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui no nosso programa Saúde em Foco. E a repórter Vitória Alves vai introduzir esse assunto para a gente. Vamos conferir. A infertilidade, em resumo, é a dificuldade em se reproduzir. Clinicamente, pode ser diagnosticada quando, em um período de 1 ano, o casal não engravida, mesmo tendo tido relações bem distribuídas de acordo com o ciclo menstrual, sem o uso de métodos contraceptivos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o problema atinge cerca de 15% da população global. No Brasil, são mais de 8 milhões de pessoas que sofrem com a infertilidade. Ainda segundo a OMS, entre casais, 40% dos diagnósticos de infertilidade são de homens e 40% de mulheres. Em 20% dos casos, ambos possuem a dificuldade em se reproduzir. Quando se trata da procura pelo tratamento, o medo, a vergonha e a desinformação são sensações comuns entre os pacientes. No entanto, a infertilidade pode ser tratada de diversas formas e o diagnóstico precoce pode aumentar as chances de conseguir a gestação, muitas vezes tão esperada. Bem, então, para falar aqui sobre esse assunto da infertilidade, nós estamos contando hoje com a presença da médica ginecologista, doutora Mariana Smith. Doutora Mariana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando desse tema. Muito bem, eu já começo perguntando, quais são então as principais causas da infertilidade, tanto na mulher como no homem também? As causas de infertilidade, elas são divididas entre causas primárias e secundárias. As causas primárias são aquelas de quem nunca gestou. Então, aquele casal que nunca teve uma gestação, a gente vai buscar alguma causa que tenha como origem, como por exemplo, malformações no útero da mulher, doenças hormonais pré-existentes, algumas doenças congênitas, alguns indivíduos que têm síndromes, por exemplo, que não foram diagnosticadas e nunca engravidaram. Existem também a infertilidade secundária, que é aquela dos casais que já tiveram filhos, mas adquiriram algo nesse caminho, nesse percurso, que trouxe uma infertilidade para esse casal. E aí também estão incluídas alguma série de doenças hormonais, como a síndrome de ovário policístico, endometriose, adenomiose, e a questão também da qualidade de vida interfere bastante, as cesarianas para nós mulheres também diminui um pouco a nossa fertilidade no futuro, então existe também essa divisão, as causas primárias e secundárias. Umas doenças infecciosas, então as causas são bem variadas e múltiplas. É necessário sempre uma investigação, cada caso é um caso, não é? Mas vamos falar um pouco mais sobre a infertilidade na mulher. Quais sinais podem indicar que uma mulher de repente pode ser infértil ou como saber a hora de procurar um médico para investigar essa situação? Pronto, eu costumo chamar sempre a atenção para o ciclo menstrual. A mulher, quando ela tem qualquer irregularidade na função do seu corpo, isso se reflete muito no ciclo menstrual, na sua regularidade. Então, quando a mulher ela tem uma irregularidade, a gente precisa atentar para aquilo. Se ela não menstrua corretamente, ela pode não estar ovulando corretamente. Se ela não ovula todos os meses, ela não tem a mesma chance de engravidar de uma outra mulher que ovula mensalmente, com regularidade. Então, esse é um dos fatores que a gente chama a atenção para investigar. O outro é realmente o tempo, né? O tempo de tentativas. Às vezes chega aquela mulher no consultório e diz assim, eu quero investigar para saber se eu vou ter alguma dificuldade de engravidar.
Na prática, a gente trabalha com quem está em tentativas. Então, há o tempo de tentativa para as mulheres menores de 35 anos, a gente aguarda até 1 ano de tentativas. Para as maiores de 35 anos, a gente aguarda apenas 6 meses. E quando essa mulher ela já tem 40 anos, o ideal realmente é que aí sim a gente já proceda de imediato uma investigação para aquela que quer engravidar, para ver se nós vamos ter algumas dificuldades que já possam ser contornadas. Porque aí, nesse caso, a gente está indo de encontro ao tempo, que é muito importante para a nossa fertilidade. Muito bem. E essa investigação? Chegando o casal lá no consultório, olha, a gente já está tentando, faz tantos meses e até agora nada. Como é que se dá essa investigação? Quais são os primeiros passos? Existem exames também que serão pedidos? Sim, existem. O primeiro passo e o mais importante deles é a anamnese, né? Na medicina é a conversa que a gente tem com esse casal, onde a gente vai coletar o maior número de informações possíveis que possam ter a ver com as questões da fertilidade. Nós vamos falar sobre doenças pré-existentes, sobre uso de medicamentos, qualidade de vida, se aquele casal pratica atividade física ou não, enfim, toda uma investigação detalhada. E depois disso, nós vamos investigar os pontos cruciais para que haja uma gestação. Então, no homem, a gente inicia com a avaliação do espermograma, para avaliar se tem espermatozoide, a quantidade, se são funcionantes ou não. E na mulher, se ela está ovulando. Então, a gente utiliza exames hormonais ou exames ultrassonográficos para detectar isso aí. Se as trompas são pérvias, o que é isso? Se passa, para que possa haver a comunicação entre os espermatozoides e o óvulo, a fecundação ocorre nas trompas. Então, a gente faz um outro exame, que é a esterossalpingografia, para ver se há essa perviedade. Existem outros exames de imagem que também podem ser pedidos para avaliar a cavidade uterina, que aí é onde essa gestação vai passar a se desenvolver. Então, existe uma sequência, eu costumo até dizer às pacientes, são passos nesse diagnóstico que a gente precisa dar. Na grande maioria das vezes, a gente precisa respeitar estritamente esses passos para que não incorram em erros e a gente comece a encontrar coisas que, na verdade, não tem a ver com a dificuldade daquele casal. O fato é que quando a gente tem uma dificuldade, a gente tem documentado a infertilidade, a gente precisa corrigir todos os fatores que possam estar atrapalhando aquele percurso até a gestação. Muito bem. E aí existe uma coisa também chamada reprodução assistida. Quando os casais não conseguem engravidar, explica pra gente o que seria essa reprodução assistida. A reprodução assistida é um conjunto de técnicas, né, laboratoriais, de exames e de procedimentos médicos que são utilizados para que a gente consiga driblar essas dificuldades. Então, existe o que a gente chama de baixa complexidade, que é quando a gente vai utilizar alguns medicamentos para fazer aquela mulher que não ovula vir a ovular. Então, a gente pode utilizar medicamentos via oral, medicamentos injetáveis e fazer o acompanhamento desse ciclo para que o casal tenha relações no período ideal e que essa mulher tenha ovulado com auxílio de medicamentos quando ela tem alguma dificuldade. Existe a inseminação intrauterina, que aí ela é importante para casais homoafetivos, casais que tenham dificuldade de ter uma relação sexual completa, ou quando há uma quantidade reduzida de espermatozoides, por exemplo. Isso também se configura como baixa complexidade. E na inseminação intrauterina há um preparo prévio desse sêmen, a gente ajusta o tempo de ovulação dessa mulher e aí é inserido dentro do útero da mulher este sêmen. Nas técnicas de alta complexidade, onde hoje que a gente fala muito na fertilização in vitro, né? O encontro dos gametas é feito extracorpóreo. Então, há um processo de preparo do corpo dessa mulher para que sejam coletados óvulos. Através do canal vaginal, essa mulher dorme, faz uma sedação, são retirados esses óvulos. No mesmo dia, são coletados os espermatozoides. E aí, há um encontro desses gametas em laboratório, o embrião passa a se desenvolver e aí vão dando sequência aos passos. Se tudo corre bem, se tem um embrião que se desenvolve bem, ele pode ser transferido para a cavidade uterina para que aí sim tenha uma gestação. Então, é como se a gente pula algumas etapas, né, e faz esse processo fora para viabilizar, aumentar as chances desse casal gestar. Essas técnicas de reprodução assistida, elas normalmente têm uma porcentagem muito alta de sucesso, vamos dizer assim, na técnica? Pois é, os números, eles não chegam a 100% como as pessoas esperam, né? Então, quando a gente tem tudo, por exemplo, perfeito ocorrendo, né? Quando a gente consegue um embrião saudável,
as chances de sucesso na fertilização in vitro estão em torno de 60%. O fato é que em todo o processo a gente perde. Então, quando a gente conta ali quantos folículos aquela mulher tem no início do ciclo, não necessariamente todos os folículos terão óvulos. Na captação dos óvulos, nem todos os óvulos serão viáveis. Quando eles forem fertilizados, nem todos gerarão embriões. E nem todos os embriões gerados serão embriões saudáveis. Nem todos os embriões saudáveis transferidos terminará em gestação. Então, é um caminho que a gente tem perdas nesse caminho, mas que há sim o sucesso. Tudo realmente é um processo, é um passo a passo. É uma caminhada. É uma caminhada, sem dúvida. Nós estamos hoje falando aqui no nosso programa Saúde em Foco sobre infertilidade, quando o casal tenta ali um bebê e tem dificuldade de conseguir, então é realmente importante procurar ajuda médica. E é por isso que hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa a doutora Mariana Smith, ela que é ginecologista, está aqui gentilmente tirando as nossas dúvidas sobre esse assunto. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos saber também quais são as dúvidas do nosso público sobre o tema da infertilidade. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltaremos. Não sai daí. O conhecimento te conecta a novas ideias, novas percepções, novas oportunidades. Que tal começar a semana conectado a um assunto novo? Toda segunda, uma faixa exclusiva de programação traz temas como educação midiática, cultura digital, gestão escolar, tecnologia e robótica. Nos conectamos para aprender, trocar e incluir. Faixa Conecta, toda segunda, 21h, no Futura. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com um compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN-TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN-TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, hoje falando sobre problemas de infertilidade, seja no homem, seja na mulher, as causas possíveis, como tratar, como investigar. E é por isso que hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa a médica ginecologista doutora Mariana Smith. E chegou a hora então de sabermos o que é mito e o que é verdade sobre o tema da infertilidade. Roda a vinheta. Nesse quadro, como você já sabe, eu vou fazer algumas afirmações e a nossa convidada vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade sobre o tema. E a primeira afirmação é a seguinte: as mulheres são mais inférteis que os homens, doutora Mariana. E aí? Isso é mito no geral, né? Porque nós vimos ali que estatisticamente as causas são bem equilibradas. Na chamadinha que vocês colocaram, inclusive, tem essa divisão, né? Cerca de 40% das causas são femininas e mais ou menos uma taxa de 40% também são causas masculinas e 20% das vezes a gente vai encontrar nos casais, né, causas nos dois. Mas é verdade que as mulheres procuram mais ajuda. Então, geralmente, a gente vai ter o acesso ao diagnóstico primeiro pela busca da mulher. Então, isso dá uma sensação para nós de que as mulheres têm mais problemas. Mas, estatisticamente, isso não
não se reflete. Porque, na verdade, a mulher, ela busca saber, Isso. né? O homem muitas vezes fica recuando, se recusando, Isso. aí ao consultório a mulher já é mais fácil de procurar E tem uma ajuda coisa médica. bem interessante que eu gosto sempre de afirmar. Geralmente o homem, ele tem uma sensação de que sua sexualidade está comprometida na hora que a gente Sim, fala de ainda tem mais infertilidade, né? isso. Então eles têm uma certa dificuldade de buscar ajuda. E eu sempre procuro imediatamente esclarecer, olha, não tem nada a ver com função sexual. Pode estar tudo funcionando muito bem, mas ter algum problema no processo da gestação, né? Então fica mais tranquilo. Vamos a mais uma afirmação. O uso da pílula anticoncepcional por muitos anos pode afetar a fertilidade da mulher. E aí? É um mito, certo? Na verdade, o uso prolongado do anticoncepcional não vai fazer com que essa mulher tenha uma causa de infertilidade. O que pode acontecer é que essa causa esteja mascarada. Visto que ela passou muitos anos usando anticoncepcional sem tentar engravidar, ela pode não saber durante todo esse tempo que, tentando engravidar, ela iria encontrar uma dificuldade. Então, isso é o que a gente precisa chamar a atenção. E também a questão da idade, né? Se faz muito tempo que ela usa anticoncepcional, também provavelmente ela tem mais idade já. E o aumento da idade aumenta as nossas chances de infertilidade. A questão também é comum que às vezes quando a mulher suspende o uso do anticoncepcional, ela demora ali alguns meses para engravidar. Isso é normal. O que não quer dizer que é uma infertilidade. Uma infertilidade. Isso. Quando a gente usa qualquer método hormonal, a gente bloqueia o nosso próprio funcionamento hormonal. E na hora que a gente retira esse bloqueio, há um tempo que a gente espera para que isso se reorganize, para que o corpo retome esse funcionamento correto. E a gente fala para as pacientes uma média de 2 a 3 meses. Algumas pessoas retomam de imediato. Usam anticoncepcional por 10, 12 anos, retiram aquele método e no mês seguinte estão grávidas, né? Outras, elas vão levar um pouco mais de tempo para ter essa reordenação do corpo. Depende muito de cada organismo e também dos fatores que refletem a qualidade de vida daquela mulher. Muito bem, muito explicado. Vamos a mais uma afirmação. O peso da mulher interfere nas chances de engravidar. E aí? Verdade. Certo? Nós temos a obesidade hoje como uma grande epidemia no mundo, tanto para homens quanto mulheres, comprometendo a fertilidade no quesito das disfunções hormonais. Então, a gente sabe que a obesidade estão associadas a algumas doenças, como, por exemplo, a síndrome de ovário policístico em mulheres. Então, o aumento do peso ele vai refletir nisso, em disfunções hormonais que levam a dificuldade para engravidar. Na grande maioria das vezes, essa vai ser a nossa principal preocupação. Muito bem, uma verdade, então. Vamos a mais uma afirmação. A idade avançada só interfere na fertilidade feminina. Mito, tá, gente? Até bem pouco tempo a gente achava que somente a fertilidade feminina estava comprometida com a idade, mas hoje a gente já sabe que não. Que para os homens também, com o passar do tempo, há um aumento da dificuldade, né, das gestações, estatisticamente. No entanto, isso chega mais tarde para os homens, né? Enquanto nós mulheres, aí, a partir dos 35 anos, já experimentamos uma queda mais acentuada da nossa fertilidade e a partir dos 40 essa queda é bem brusca. Para os homens isso chega um pouquinho mais tarde, entre 45 e 50 anos a gente começa a ver essa curva descendente na fertilidade. Entendi, muito bem, mas chega também, né? Chega sim. Mais uma afirmação aqui. Quem já sofreu aborto tem mais dificuldade de engravidar novamente. Isso é um mito, tá? A princípio, uma perda só não reflete pra gente que essa mulher vai ter uma dificuldade posterior de gestar. No entanto, quando a gente fala de abortamentos de repetição, aquela mulher que já passou por 2, 3 processos de abortamento, a gente pode sim ter uma causa aí fisiológica, né? Alguma doença de base daquela paciente que esteja gerando esses abortamentos e isso se torna uma causa de dificuldade de que ela tenha uma gestação clínica viável ou mesmo de que ela consiga ter um nascido vivo, que a gente chama que é o bebezinho no braço, né? Que essa gestação evolua até o nascimento. Então, a gente precisa investigar nesse caso específico. Então, um abortamento, a gente assiste aquela mulher, orienta e tudo, mas a princípio a gente não se preocupa. Com a repetição disso é que a gente vai ter esse cuidado. Esse foi o nosso Mito e Verdade de hoje. E chegou agora a hora de sabermos quais são as dúvidas do nosso público. Você que mandou perguntinhas lá no nosso Instagram. É o quadro Quero Saber.
primeira participação que nós temos aqui é da Vanessa Mello. Ela pergunta o seguinte: como funciona o congelamento de óvulos e em quais casos é indicado? Bom, o congelamento de óvulos ele está indicado para qualquer mulher que deseje postergar a gestação por vontade própria ou que precise postergar por alguma necessidade, como algum tratamento médico. As pacientes oncológicas que vão fazer um tratamento médico que podem comprometer a sua fertilidade no futuro, como a quimioterapia, pacientes que vão passar por algum processo cirúrgico que pode comprometer a função ovariana, elas podem se beneficiar do congelamento de óvulos. Então, quando eu falo que todas as mulheres se beneficiam, é porque todas nós, hoje em dia, podemos postergar a gestação por algum tempo e termos esses gametas congelados, nós estamos preservando um dos principais fatores hoje associados às nossas dificuldades, que é a qualidade do óvulo. E isso só diz respeito, basicamente, à nossa idade. Então, a qualidade do óvulo está associada a isso. A quantidade também, né, quando a gente, no futuro, a nossa reserva ovariana vai diminuindo, mas a qualidade é o principal marcador associado à idade. E o congelamento de óvulos é um procedimento simples atualmente. As técnicas de preservação desses gametas evoluíram muito, então nossa dificuldade no passado era que nós conseguíamos congelar, mas as técnicas, quando a gente descongelava esse óvulo, havia uma perda significativa desses gametas, então estatisticamente não era tão viável, se passou a congelar mais embriões e isso já vinculava a mulher ao parceiro, a alguém, né? E ao passo que essas técnicas foram avançando e a gente conseguiu congelar os gametas com mais qualidade, com mais expertise para descongelar e manter um número bom de gametas, a gente conseguiu um domínio maior sobre essa independência feminina. Eu costumo dizer que é a segunda revolução sexual da mulher, a pílula, né, quando ela decidiu que ela não queria engravidar, e o congelamento de óvulos, quando ela agora decide quando ela vai engravidar com segurança. E aí ela passa por um período de uso de exames, de preparo, e aí para o procedimento em si, é uma parte do que a gente falou da fertilização in vitro. Ela utiliza medicamento ali por em torno de 10 dias para estimular que ela produza mais óvulos do que ela produziria num ciclo natural, onde a gente produz um óvulo em geral, né, um folículo. E aí a gente vai estimular vários folículos para captar um número maior de óvulos. E aí vai também dormir e através do canal vaginal, com a ajuda de um aparelho de ultrassom, a gente retira esses óvulos e eles são congelados. O fato é que quanto mais cedo a gente faz isso, é melhor. Então, a gente recomenda que essa mulher congele óvulos até 35 anos, preferencialmente. Mas se tiver mais de 35 e tiver o desejo, a gente só precisa acordar com ela as questões estatísticas associadas à qualidade do óvulo, para que ela tenha consciência do processo que está passando, mas que também pode ser feito. E aí ela fique tranquila para no futuro decidir a sua gestação. Isso vale inclusive para mulheres que às vezes desejam ter um filho agora, mas o segundo filho vai ficar já numa idade mais preocupante, e aí a gente recomenda também um congelamento para o futuro. Vamos lá, mas a pergunta que não quer calar: esse serviço de congelamento de óvulos é oferecido pelo SUS ou só rede privada, como é? Hoje nós não temos um acesso muito fácil através do SUS para as técnicas de reprodução assistida, porque ainda são tratamentos de custo bastante elevado, mas temos sim alguns serviços funcionando. No nosso estado, por exemplo, na maternidade Januário 5 Natal, há um serviço de reprodução humana que assiste essas mulheres. No entanto, no SUS, o congelamento de óvulos, por exemplo, ele vai ser certamente destinado às pacientes oncológicas que precisam disso por um fator de saúde. Então, essa questão do congelamento por escolha, ele ainda está mais dentro da rede privada mesmo. Entendido. Vamos a mais uma pergunta aqui, a Maria Eduarda Silva. Ela quer saber o seguinte: existe limite de idade para a mulher fazer a fertilização in vitro com óvulos próprios? Olha, o limite de idade para fazer com óvulos próprios é a idade onde ela tenha esses óvulos viáveis, né? Como a gente falou que a qualidade dos óvulos piora com a idade, se ela tem óvulos congelados, que a gente falou agora na pergunta anterior sobre isso, o limite de idade que o Conselho Federal de Medicina estipula é de até 50 anos. No entanto, se nós fizermos uma avaliação clínica dessa mulher e fizermos exames gerais, porque aí a gente vai ter que se preocupar não só com a qualidade daquele embrião que vai ser gerado, mas com
qualidade de saúde daquela mulher de ter uma gestação, daquele organismo suportar uma gestação e levar adiante até o parto. Então, se aquela mulher ela está rígida, ela tem saúde e ela tem capacidade de gestar e ela tem o seu óvulo próprio, ela pode gestar aí com qualquer idade. Nós já temos relatos de mulheres com mais de 60 anos que gestaram, mas atualmente e para idades mais avançadas, né, a gente tem se valido muito da ovodoação, né, mas no futuro, com certeza, com congelamento, a gente vai ter muitas mulheres que terão seus óvulos mais jovens e podendo gestar com mais idade. Muito bem, estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas ainda dá tempo mais uma perguntinha. Vamos lá. A Ana Karen Arruda, ela pergunta se é possível escolher o sexo do bebê na fertilização in vitro. Bom, essa pergunta polêmica. É bem polêmica. Envolvem várias questões, né? Questões aí que a gente não discute, questões religiosas, questões éticas, enfim. O fato é que hoje existe um teste genético para a gente saber se o embrião é saudável ou não. E esse teste genético, ele avalia os cromossomos. E nesse teste vem lá dizendo quantos cromossomos são e quais são. Então, a gente sabe se esse bebezinho XX menina, XY menino. E até bem pouco tempo, o Conselho Federal de Medicina tinha vetado que esse resultado viesse nos testes genéticos. Mas, atualmente, esse veto foi derrubado e é de direito dos donos dos embriões saberem o sexo do embrião. No entanto, a gente recomenda que não seja esse o critério de escolha, e sim que se escolha o melhor embrião para se chegar no fim da jornada daquele casal, que é uma gestação saudável. Então, a gente precisa desviar aí o foco. Muito bem, vou fazer mais uma perguntinha aqui. Luana Alves quer saber quais as chances de uma mulher com endometriose conseguir engravidar. Olha, isso é bem importante, tá? A endometriose, ela tem sim associação com infertilidade, mas a gente não faz uma regra de associação direta. Por exemplo, se eu tenho endometriose, necessariamente eu vou ser infértil? Não. Então, as chances dela podem ser totais. Existem mulheres que engravidam e nem sabem que têm endometriose. Mas dentro do grupo das mulheres inférteis, a gente tem um elevado número de mulheres que têm endometriose. E é uma doença também que aumenta com a idade. A gente tem mais incidência de endometriose com a idade, mais infertilidade com a idade. Então, a gente vai encontrar mais. A gente precisa investigar, mas ter cuidado para não fazer essa associação e a gente ficar aí com medo dessa infertilidade. Tem que se cuidar, isso é o mais importante. Sem dúvida, é o mais importante. Estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer, doutora Mariana, pela presença e pelos esclarecimentos. Fique à vontade para as suas despedidas. Bom, gente, eu que agradeço a oportunidade. A reprodução assistida é realmente um tema muito novo, né, que a gente tem acessado aí, trazido para a população, mas através de momentos como esse, né, da rede social, do YouTube, ali onde vocês estão presentes, a gente consegue disseminar informação para quem precisa, que na verdade somos todos nós merecemos e precisamos ter acesso a essas informações. Vocês estão de parabéns pela iniciativa. Nós que agradecemos, muito obrigada. E obrigada a você também que nos acompanhou de casa, obrigada a você que participou, deixou perguntas. Lembrando que se você quiser sugerir algum tema também para a gente abordar aqui no nosso programa, basta ir lá no nosso Instagram, @UERNTV, pode mandar sugestões, perguntinhas, a gente está sempre disposto aqui a lhe ouvir. Muito obrigada por sua companhia, estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais um programa Saúde em Foco. Até lá!